Um final de semana, um final de feriado abençoado em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa te alcançar nesta noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quantos descansaram nesse feriado? Interessante, né? Acho que nós estamos quebrando esse princípio. Perguntei de manhã, ninguém descansou. Perguntei agora à noite, ou vocês estão cansados, né? Dormiram muito, almoçou demais, alguma coisa está acontecendo. Deixa eu perguntar de novo, quantos descansaram nesse feriado? Melhorou, 20% conseguiu descansar. Amém. Abra sua palavra em 1 Tessalonicenses. Sexta-feira nós temos culto, sexta viva, amém? Então você não falte, tem sido uma bênção. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Hoje nós comemoramos a Páscoa, amém? Glória a Deus. A Páscoa foi instituída lá em Êxodo 12, onde o Senhor traz essa direção para Moisés, para que eles, cada família, pudesse imolar o cordeiro, e o sangue do cordeiro será aspergido nos umbrais das portas dos irmãos ali no Egito. E assim, a última praga que viria não afetaria a casa dos hebreus, amém? E isso já era algo simbólico que apontava para o grande sacrifício que Jesus faria, amém? Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, que foi imolado, que foi para a cruz para nos resgatar, amém? Então, celebramos a morte e a ressurreição do Senhor nesta noite, nesse dia, amém? Jesus, o Cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Páscoa. Ele vive, amém? Ele morreu e ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Ele vive. Que possamos nesse dia, assim como Maria Madalena e a outra Maria anunciaram para os irmãos, para os discípulos que estavam a caminho de Emaús: ele vive. Ele vive. Eles por um momento não creram, mas nós já cremos que ele vive, o Cordeiro pascal, amém? 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, apenas esse texto, amém? Quantos estão comigo? Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Glória a Deus. Vamos ler juntos? No 3, bem forte assim. Sabe aquela igreja que já está no final do feriado, assim, igreja forte, renovada? Vamos lá, 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. Ó, melhorou, hein? Aleluia. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Que o teu nome seja glorificado. Fala conosco. Que a igreja seja edificada, que a igreja seja ministrada, meu Deus, nesta noite, através da tua palavra, pelo teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, amém?
Como fora anunciado, o nosso tema é gratidão, amém? Eu ministrei esta palavra pela manhã e como Deus falou, amém? Hoje ministrei a segunda parte, mas eu quero tentar resumir ela aqui para os irmãos, amém? Mas o que seria gratidão? Gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado, por aquilo que nós temos recebido nesses dias. Como o irmão que tirou a oferta muito bem falou, o salmista, ele era esse homem que tinha esse estilo de vida. Que darei ao Senhor? Que posso dar ao Senhor? Com certeza, Davi começou a ver a bondade do Senhor à sua volta. Com certeza, Davi percebeu, porque naquela época a batalha era ferronha, né? E ele contemplando ali a provisão de Deus sobre a sua vida, a bondade de Deus sobre a sua vida, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, ele se achega e diz: que darei? Que posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aí ele responde: dar-te-ei, Senhor, sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Que possamos nesses dias invocar o nome do Senhor, nos achegarmos na presença do Senhor com sacrifícios de ações de graças. Esse deve ser o sacrifício que nós devemos fazer nesses dias, amém? Glória a Deus por isso. E esta é a vontade do Senhor. Se puder colocar um pouquinho de retorno para mim, que eu estou me ouvindo na igreja. E o texto diz que esta é a vontade do Senhor. Olha só a parte B do versículo, olha só. E esta é a vontade do Senhor, amém? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então é a vontade de Deus que eu e você, que nós possamos ter esse estilo de vida. Uma vida que glorifica o Senhor, uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida de ações de graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E nós temos tantos motivos, tantos. Meu Deus, nós temos tantos motivos. E às vezes eu vou orar ao Senhor, eu uso a regrinha, né? Qual que é a regrinha, bispo? Eu me achego na presença do Senhor e a minha primeira oração é uma oração onde eu glorifico o Senhor, onde eu reconheço a santidade de Deus, onde eu reconheço a sua soberania. E depois, irmãos, desta oração que eu faço, reconhecendo aí, né, a santidade do Senhor, a soberania do Senhor, aí eu entro nesta oração de ações de graças, onde eu chego e eu rasgo o meu coração. Então, para você que um dia, igual eu, cheguei no meu pastor e disse: mas eu vou orar, e eu oro 5 minutos e os argumentos já acabou, né? Então estou te ensinando a regrinha. Entra pela regrinha, reconhece a santidade, né? Às vezes eu entro, às vezes não. Reconhece a santidade, vá para a presença dele com ações de graças, depois com arrependimento, e depois você entra com a petição ao Senhor. Mas eu faço isso, e nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. Agradecer o Senhor pela salvação, agradecer o Senhor por ter nos tirado daquele lugar, por ter nos transportado, agradecer o Senhor por ter nos tirado do lamaçal, agradecer o Senhor pela palavra. Hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos acesso, hoje nós temos esse manual,
essa instrução, esse caminho que nós podemos andar por ele, que com certeza é um caminho de vitória. Agradeça o Senhor pelo Espírito Santo na minha vida, aleluia. Agradeço o Senhor pela minha família, pela vida da minha esposa, aí o capricho, né? Agradeço o Senhor por essa família espiritual que o Senhor me deu. E nós temos tantos motivos para, sabe, irmãos, fazer a vontade do Senhor, ter esse estilo de vida, ter uma vida de gratidão ao Senhor. Mas, queridos, nós encontramos barreiras para muitas vezes fazer isso, porque o mundo tenta nos ensinar diferente. O mundo tenta nos ensinar a vivermos uma vida desenfreada em todos os aspectos, porque um dos maiores desafios do homem, da igreja do Senhor nesse tempo, chama-se equilíbrio. Um dos maiores desafios. Então o mundo tenta, sabe, irmãos, nos levar a viver a essa vida desenfreada por mais. É o quero mais, é a falta de contentamento por aquilo que Ele tem nos dado. Mas graças a Deus, você pode dizer comigo, mas graças a Deus, que o Espírito Santo tem nos instruído, tem nos direcionado a vivermos uma vida de gratidão ao Senhor nesses dias, e isso é graça. Isso é graça. Nós temos experimentado a graça do Senhor nesses dias, e esse favor de Deus tem nos levado a vivermos essa vida de contentamento, de gratidão ao Senhor. E só por Ele ter, meu irmão, nos resgatado, só por Ele ter nos dado salvação, vida eterna, ponto. O restante é lucro, meu irmão. O restante é lucro. Só por isso, eu e você já devemos ter uma vida de gratidão para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. E nós temos, eu vou introduzir grande, e nós temos o nosso maior referencial, o nosso referencial máximo, que é Jesus. Ele é esse referencial na minha vida e na sua vida, na vida da igreja nesses dias, de uma vida de ações de graça, de uma vida de gratidão. Alguém que esteve por aqui e na sua caminhada, ele levantava suas mãos e ele rendia graças ao Senhor, e por causa disso, meu irmão, as ações de graças de Jesus era precursora aos milagres. Nós vemos isso na multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos isso ali diante do túmulo de Lázaro. Nós vemos isso na ceia. Jesus é esse referencial para nós de ações de graças, que nós possamos olharmos para Ele nesses dias. Você pode glorificar o Senhor por isso. Mas também nós temos um irmão que é para nós também um referencial, o leproso. Aquele leproso que voltou. Um dos textos que referencia, que traz uma grande referência para nós de uma vida de gratidão. Eles eram 10 e de repente eles gritaram e Jesus lhes deu direção, e no caminho eles estavam caminhando para o sacerdote. De repente eles olharam e eles já não tinham mais lepra. E a Bíblia diz que um deles voltou. Diz assim para mim: um deles voltou. Um deles, e eu aprendo
Irmãos, tem muita revelação nesse texto. Um deles voltou e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus virou para ele e disse: mas e os outros? Onde estão? Que somente você voltou para dar glória a Deus? Olha só. Somente ele voltou, então ele é para nós esse exemplo de alguém que recebeu e que volta então, que não pega o caminho dos 9, porque nós estamos vivendo um tempo em que muitos têm pegado o caminho dos 9, mas nós, a igreja do Senhor, precisamos olhar para esse exemplo, olharmos para ele e também ter esse coração que glorifica o Senhor. E nós aprendemos aqui também a importância do abençoador, porque muitas das vezes a bênção tem sido uma evidência muito grande. Muitas das vezes o benefício tem voltado os olhos de muitos. E eu quero dizer para vocês nessa noite que o abençoador, ele é o tudo. Ele é mais e mais vezes, aí você multiplica, ele é mais e mais e mais melhor do que a bênção, porque ele pode todas as coisas. Então não se prenda na bênção, né? Glória a Deus, mas olha aqui para mim, se volte para aquele que tem o controle de tudo nas suas mãos, que ele pode todas as coisas. O abençoador é muito mais melhor do que a bênção. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. E nós tivemos um podcast, né, de empresários bem-sucedidos na conferência, e um deles, o irmão Luiz, ele disse algo muito interessante, eu anotei. Ele disse assim: ame mais o Senhor, mais do que aquilo que Ele te der. Ame mais o Senhor. Ame mais o Senhor do que aquilo que Ele te der. Sabe, queridos, a bênção muitas das vezes tem levado pessoas a virar as costas. A bênção muitas das vezes pode ser o trabalho, pode ser a promoção, pode ser o carro, o som, pode ser a casa, pode, enfim, a família. Ei, tem muitas pessoas que estão virando as costas. Tem muitas pessoas que estão pegando aquilo que é bênção, que é provisão de Deus, que é dádiva de Deus na sua vida, e tem feito daquilo um Deus na sua vida. Mas glória a Deus, que na minha vida e na sua vida, nesta comunidade, nós damos glória ao Senhor por tudo, e nós somos aquele que volta. Você sabia que os irmãos que saíram do Egito saíram riquíssimos? O Senhor deu uma palavra para Moisés. Moisés chega para Faraó e fala: é para pegar todas as riquezas, e é para trazer e entregar nas mãos do meu povo. E aquelas mulheres egípcias foi pegando colar, foi pegando tudo, irmão, foi todos os adornos, todas as joias, e o povo de Deus saiu do Egito riquíssimos, assim diz a palavra de Deus. Eles saíram de lá próspero, de escravo para riquíssimos. Sabe o que eles fizeram? Quem sabe? Um bezerro de ouro. Misericórdia. Então a bênção não pode se tornar um bezerro de ouro.
Aleluia, que nós voltemos os olhos para o abençoador nesses dias, Jesus Cristo de Nazaré, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele deve ser a essência da minha vida, a essência da sua vida, deve continuar independente da bondade, das dádivas que o Senhor trazer na minha vida e na sua vida. E aí nós vemos nesse texto o incrível paradoxo de glorificar a Deus em tudo. Em tudo dai graças. Parece que não tem um nexo, parece que é contrário, mas é a palavra de Deus. E render graças ao Senhor em tudo, meu irmão. Nós precisamos entender o que o Senhor quer falar. O que o Senhor está querendo dizer? Não é que você vai agradecer pela falta, pela circunstância inesperada, pela perda, não é isso que o Senhor está dizendo nesse texto. O que o Senhor quer dizer é que em momentos difíceis, em momentos de circunstâncias inesperadas na minha vida e na sua vida, eu e você devemos olhar para o Senhor e ver no Senhor a possibilidade de darmos a volta por cima. Ou seja, é nesse momento que nós precisamos olhar para o Senhor e confiar que Ele pode todas as coisas, que Ele é soberano. Então nós damos graças no pouco, nós damos graças no pouco, nós damos graça no sofrimento, porque nós vemos uma oportunidade do Senhor trazer uma maturação sobre as nossas vidas, do Senhor nos levar a um nível maior de maturidade. Conta-se uma história de um irmão. Esse irmão é da Igreja da Fama, um irmão muito difícil, um irmão muito custoso. E ele passou por um tempo muito difícil com o seu filho. E esse testemunho, alguém contou esse testemunho dizendo que ele entrou de uma forma naquela situação. E quando ele saiu, quando ele perseverou, quando ele passou pelo processo, quando ele venceu aqui, os irmãos testemunharam que ele já não era mais a mesma pessoa. Ele era outra pessoa, agora com uma maturidade maior. Então nós temos a oportunidade, em meio às situações, porque dar glória a Deus, dar graças na bonança, né, no tempo da vaca gorda, no tempo em que a família está joinha, tudo vai bem, é muito fácil. Mas é na dificuldade que nós temos esta oportunidade de olhar para o nosso Deus e entender que Ele pode nos conduzir em perseverança e nos levar a vencermos. Aleluia. Então não sei como você se encontra nesta noite, mas eu digo algo para você: dê glória a Deus, tenha um coração grato. No pouco, o pouco, meu irmão, nas mãos do Senhor Jesus, pode se transformar no muito. É nas mãos de Jesus que 5 pães e 2 peixinhos, que um dos discípulos que estavam ali disseram assim: despede, porque isso não dá. Isso não vai dar para alimentar esta multidão.
E de repente Jesus pega, e o que ele faz? Ele dá graças. E de repente, de uma forma sobrenatural, foi havendo uma multiplicação. Os pães, os peixes foram multiplicando, e uma grande multidão foi alimentada naquele dia. E como eu creio, irmão, na importância de nós glorificarmos o Senhor, de nós rendermos graças ao Senhor, no pouco que muitas das vezes temos. Um pouco que é momentâneo e que de repente pode se transformar no muito. Amém. Eu trabalhava minha última microempresa no Marista, a empresa da restauração. Eu, no início, passei por um tempo muito difícil. Lá foi o meu treinamento. Irmãos, eu andava nas ruas chorando. E eu chorava. Toda a vida fui meio chorão mesmo, quebrantado. E eu passava por um momento difícil. Irmãos, empresa nova, sem dinheiro, sem cliente, tudo novo. Mas eu me lembro de uma coisa, como eu me voltei para Deus, e eu andava naquelas ruas ali, do Areião, sabe, ali da 90, eu andava ali e eu sentia Jesus do meu lado. Eu tinha uma turuna. Eu contei aqui o testemunho de manhã, até achei alguém que tinha uma turuna, já teve uma turuna. O Itaú já teve uma turuna, gente. Você não sabe o que é uma turuna. Quem já teve uma turuna aqui além do Itaú? Você teve uma turuna? Você também teve uma turuna? Gente, tem mais sofredor aqui. Irmãos, 3 dias ela me carregava. E 3 dias eu carregava ela. 3 dias, irmão, pensa numa nhaca. A minha era velhinha. Irmãos, que tempo difícil na minha vida. Que tempo de prova. Que tempo de transformação. Que tempo de maturação, de maturidade que o Senhor foi me dando naquele tempo, irmãos. E não era grande coisa nada. Não era grande coisa não. Sabe como que Deus resolveu? Por isso que Deus é lindo demais. Deus resolveu, eu liguei para o Pedro carequinha aqui, ó. O velhinho da igreja, é um dos velhinhos da igreja aqui, ó. Faz assim, eu liguei pro velhinho, Pedro. Eu estou precisando de dinheiro emprestado. Irmãos, ele emprestou um pouco de dinheiro na época. Acabou a prova, era uma prova, acabou. Deus tirou com as mãos e resolveu ali aquela coisa momentânea, resolveu ali, sabe? E a partir daquele momento ali mudou tudo. Deus proveu, Deus fez. Aleluia, glória a Deus por isso. E hoje eu tenho um pouquinho de maturidade para dizer, olha, se você está enfrentando um momento difícil na sua família, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida financeira, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida emocional, saiba que o meu Deus, que o nosso Deus é capaz de mudar essa história. Isso se chama um pouquinho de maturidade. Isso se chama um pouquinho de maturidade. Segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que gratidão e louvor andam juntos. Gratidão e louvor andam juntos. Quando nós louvamos, estamos declarando a nossa gratidão a Ele e o que Ele tem feito por nós e aquilo que Ele faz por nós. O louvor nos leva para Deus, o genuíno louvor nos conduz, nos tira dessa esfera e nos leva, nos conecta ao Senhor.
Precisamos nesses dias desta vida de louvor. O salmista Davi, ele diz: Senhor, continuamente o teu louvor estará nos meus lábios, estarão nos meus lábios. E nós precisamos, nesses dias desta vida de louvor, nós até cantamos uma música, então louve, tão somente louve. Uma música que nós estamos cantando aqui nesses dias. Louvar ao Senhor no momento difícil. Quem sabe cantar essa música? Quem me ajuda? Quem me ajuda nesta noite, levante sua mão. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não rezando, louve. Não sofrendo, louve. Aí tá bom. Vocês cantam bem melhor do que eu, parabéns. Mas você consegue compreender a letra? Tá chorando? Ouve. Hã? Ó. Tá sofrendo? Louve. Porque ao contrário de louvor, nós vamos partir para outro caminho. E quantos aqui já não teve momento na sua vida em que você não conseguiu orar, você não conseguiu abrir a sua boca em oração para pedir? Quantos de nós aqui já não enfrentamos momentos difíceis que nós nos sentimos derrotados, perdidos, sem chão? Quantos aqui já se sentiu sem chão? Oh, irmãos, é nesse momento que nós devemos, é nesse e outros, mas nesse, se você não tem conseguido buscar, orar, falar, louve. Louve ao Senhor. Comece a louvar. E você vai ver que a atmosfera vai mudar. Experimente. Experimente. Muitas das vezes eu estou enfrentando uma guerra tão grande. Uma batalha tão grande. Que eu penso, é o fim. Aí eu falo, eu tento orar, não consigo orar. Eu começo a orar, mas falta palavras. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas aí a gente arranha, e Deus não olha para essa tonalidade, né? Aí a gente arranha, a gente começa a louvar, começa a adorar, e isso vai glorificando o nome do Senhor, e algo muda nas nossas vidas. Porque a presença de Deus nos transforma, nos tira dessa esfera. O louvor nos leva para Deus. Eu tive uma experiência muito jóia aqui no mutirão. Estava todo feliz, vendo a igreja sendo pintada, e eu aqui no cantinho, aqui pintando. Eu comecei a glorificar o Senhor. Eu comecei a glorificar o Senhor em voz alta, e eu fui glorificando. De repente o Rogério do lado de cá, pintando também, começou a louvar ao Senhor. Irmãos, pensa numa taquara rachada. Deus não olha para isso. Irmãos, veio uma presença de Deus. Esse corredor aqui foi tomado pela glória de Deus. Sabe, queridos, que coisa maravilhosa. E alguém pregando um dia disse assim: deixe que o louvor e a adoração guerreiem as suas guerras. Deixe que o louvor, deixe que a adoração guerreie as suas guerras. E isso é algo maravilhoso. A gratidão, ela
combate, ela mortifica o espírito de murmuração. Uma vida de gratidão ao Senhor, ela com certeza, meu irmão, vai combater esse espírito de reclamação, esse espírito de murmuração, que muitas das vezes está à nossa volta. E deixa eu te falar para você, a murmuração é uma linha muito fina, e de repente, sem você perceber, você já está com um vocabulário negativo. Sem você perceber, você está murmurando, está reclamando. Isso é algo incrível. E no capítulo 10 de 1 Coríntios 10, versículo 10, o Senhor está reprovando ali o povo que saiu rico do Egito e entrou no deserto, e quando eles entram no deserto, eles murmuram de tudo. E o Senhor está ali, através da vida de Paulo, reprovando a conduta, o comportamento daquele povo, e ele diz assim: não murmureis, como algum deles murmuraram no deserto e foram mortos pelo exterminador. Sabe, querido, tem muita gente morrendo por causa do espírito de murmuração. Tem muita gente morrendo. Eu não estou falando de uma morte física, eu estou falando de uma vida espiritual definhada, que deu lugar, uma boca, uma língua, que deu lugar a esse espírito de murmuração. Mas o espírito de gratidão combate o espírito de murmuração. E às vezes, meu irmão, você encontra com pessoas, e normalmente, se nós não tomar cuidado, nós caímos na pilha. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos Maria, vai com as outras. Irmão, nós começamos a falar, nós começamos a reclamar. A gente reclama do patrão, a gente reclama do salário, a gente reclama da igreja, a gente reclama dos irmãos. E há quem ainda reclama da esposa, há quem ainda reclama, enfim, né, do esposo, e vai reclamando, e vai falando. Meu irmão, que coisa terrível! E ainda tem gente que reclama, que murmura contra o governo federal, contra o Lula. Eu vou te contar algo para você. Eu sinto no meu espírito, a igreja está mais uma vez entrando pelo caminho errado. Alguns não vão concordar comigo, mas nós não podemos usar a nossa língua para combater as nossas autoridades de forma negativa. Primeiro, porque a igreja nunca foi sustentada pelo governo do povo. Segundo, porque a Bíblia manda nos orar pelas nossas autoridades. E se eu não tomar cuidado, meu irmão, até eu entro nessa também. Bispo, o que eu posso fazer? Você pode até falar de uma decisão errada, mas a partir daí, o que nós devemos fazer é orarmos. Não tem outro caminho. E mais uma vez nós estamos como igreja perdendo. Por quê? Por causa da língua. Por causa da língua. E o que a Bíblia diz sobre este assunto? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza, come do seu fruto. E a Bíblia diz também, da mesma boca procede bênção e maldição. E que possamos usar a nossa boca nesses dias para abençoar. Abençoar. E nós tivemos uma grande experiência nesta semana, ou seja, nós tivemos uma grande tragédia. Mas em meio a essa grande tragédia de Blumenau, nós vimos ali um grande testemunho. Um daqueles pais, o pai daquele garoto virou para todo o Brasil e disse: eu perdoo esse assassino, porque é isso que eu tenho aprendido. Eu falei: uau! Uau! Meu Deus!
Ele poderia ter, né? Mas ele usou a mídia, a Rede Record, para dizer: eu perdoo esse assassino do meu filho, porque é isso que tem sido ensinado. E nós podemos trazer um outro aprendizado para nós nesta noite. Nós podemos aprender com a sunamita. Lembra dela? O seu menino morreu. E Eliseu envia o seu moço. E o moço pergunta: vai tudo bem contigo? Se fosse eu e você, não, esquece isso que eu falei. De repente uma outra pessoa poderia ter, vomitado tudo ali. Sabe o que ela disse? Vai tudo bem. Dá licença, deixa eu continuar. Deixa eu ir no homem de Deus, ou seja, deixa eu ir naquele que representa Deus na minha vida. E muitas vezes nós não estamos agindo como a sunamita. Nós nos encontramos e a gente começa, e a gente desaba. E deixa eu te falar para você, não faça isso com qualquer um, faça isso com quem é autoridade, com quem vai te ajudar, com quem vai se tornar um canal de bênção na sua vida, alguém que vai orar com você. Mas muitas das vezes, meu irmão, não é isso que nós vemos. Nós estamos vendo alguém que para aqui e vá, e para aqui e vá, e para aqui e vai virando um troço, meu irmão. E quanto mais você fala de um problema sem direção de Deus, mais aquilo cresce. Que nós possamos ter nesses dias um vocabulário que abençoa, palavras que abençoa, que eu e você, que nós possamos olhar para a circunstância e abençoar. Eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu filho é uma bênção. Meu irmão, por mais que isso não esteja acontecendo, mas libere a palavra de bênção. Eu e você, o Espírito Santo nos conduz hoje a sermos abençoados. Eu abençoo meu esposo, abençoo o salário, eu abençoo essa quantidade, eu abençoo constantemente, eu abençoo minha família, constantemente eu abençoo a vida da minha esposa, constantemente eu estou na presença do Senhor e eu abro a minha boca para abençoar. Estou aprendendo, estou passando no teste. Quantos estão passando no teste? Dê um glória a Deus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! E aí a gente vê esse microfone é bom, mas não deixa a gente limpar, né? E aí a gente vê os benefícios desta vida, desse estilo de vida, de ações de graças. E o primeiro benefício é uma vida que glorifica a Deus. A nossa fé e confiança glorifica a Deus. Honra a Deus. Quando você não confia, você não está glorificando a Deus. Mas quando você olha para tal coisa, e você olha e vê esse Deus de possibilidades, e confia que Ele pode mudar a sua história, você está glorificando a Deus. E isso flui espontâneo da minha vida, isso flui espontâneo da sua vida, e isso é algo maravilhoso, isso faz parte do chamado de Deus nas nossas vidas. Qual que é o chamado de Deus nas nossas vidas? Glorificar o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o soberano. Aleluia,
Ações de graças nos faz olhar para Deus. Ações de graças nos faz olharmos para Deus. Tira os nossos olhos daquilo que está à nossa volta e foca os nossos olhos em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz parte da minha vida e da sua vida. Faz parte da nossa natureza agora. Glória a Deus. Glória a Deus pela provisão, que bênção. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela vida dos meus filhos, é criação dele. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Glória a Deus por tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para conosco. Segundo o benefício, a gratidão nos ajuda a ver Deus. Tiago 1:16 e 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. A gratidão nos ajuda a ver Deus em tudo, irmão. Eu vejo Deus nas pequenas coisas. Que sensibilidade linda. Eu vejo Deus, Ele, foi Ele que me deu, vem dEle, toda dom, toda dádiva, tudo vem dEle, eu consigo ver. E alguém pregando um dia, diz para Jesus, alguém está pregando ali, exorta eles, Jesus disse, ao homem não lhe é dado coisa alguma se do céu não vier. Tudo vem dele. Tudo vem dele. É Ele que faz. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus nesta igreja. Eu vejo Deus na minha família. Eu vejo Deus na sua vida. Quando eu olho para você, eu vejo bondade de Deus sobre a sua vida, eu vejo o dádiva de Deus, eu vejo o dom perfeito, aleluia. Eu vejo, sabe de onde vem? Vem lá do alto, descendo do Pai das luzes sobre a sua vida. Você pode glorificar o Senhor e aplaudi-lo nesta noite. Aleluia! Mais forte! Isso custa caro. Eu vou comprar um ar, vou pôr bem aqui para mim. Quantos vê Deus? Eu vejo é Deus, eu quero ver é Deus, eu quero honrar o meu Deus, eu quero honrar esse Deus, eu quero honrar esse Deus que me sustenta, que me mantém de pé, eu quero honrar esse Deus que tem me agraciado nesse tempo. Aleluia, glória a Deus. Terceira, a gratidão traz paz. Interessante, né? Gratidão traz paz. Gente, que coisa linda. O Senhor tem nos dado paz nesses dias. Filipenses, vamos abrir. Filipenses, olha um outro benefício da gratidão. Olha que coisa tremenda, Filipenses 4, versículo 6. Nós vemos aqui não sei se eu posso dizer ferramenta, mas eu vejo aqui esse poder para tirar a ansiedade da minha vida e da sua vida. Eu vejo aqui o poder para tirar a preocupação da minha vida e da sua vida. Eu vejo nesse texto esse caminho. O que diz aqui no versículo 6? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
O que seja conhecido de Deus, as vossas petições. De que forma, bispo? De 3 formas: com oração, com súplica e com ações de graças. Uau! E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Diga uau para esta palavra. Você consegue ver aqui, meu irmão, o caminho? Eu tenho usado esse caminho, eu tenho dito, porque, meu irmão, crise de ansiedade que eu já tive, ainda tenho ainda às vezes, síndrome do pânico, e qualquer situação emocional na sua vida, é tudo mentira do diabo. Diga comigo, é tudo mentira do diabo. E aí nós temos esse texto lindo, maravilhoso. E é outro paradoxo. Espera aí. Eu estou precisando e eu vou agradecer. Pois é o que o texto está falando. Eu estou precisando, é assim que eu devo ficar. É assim. Eu estou precisando, mas não é para você entrar pelo caminho das ações de graça. Você está precisando de uma restauração. Graças te dou, Senhor, porque foi o Senhor que fez a minha vida. O meu emocional é sustentado pelo Senhor. O nosso emocional é sustentado pelo Senhor. E isso é maravilhoso demais. Você consegue aqui ver essa proteção sobre a sua vida? É a paz. É a paz de Deus que chega, meu irmão, e manda embora a tristeza. É a paz de Deus que chega e manda embora, muitas das vezes, a aflição, o tormento. Muitos nesses dias têm vivido o tormento. Saia do tormento e viva uma vida de paz, uma vida leve e suave. Porque é isso que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós? Uma vida abundante. Isso é graça. Graça é esse viver onde você não pega fardos e joga nas suas costas, mas você entrega para Ele, descansa, não pega de volta. Você entrega para Ele e diz: Senhor, isso é muito para mim, mas para o Senhor não é nada. Então toma aqui, Senhor, e vai conduzindo todas as coisas. E por último, essa gratidão traz contentamento. Irmãos, Filipenses 4, versículo 11: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo tem uma lista, viu? Paulo dá uma aula para nós. E deixa eu te falar para você, contentamento no grego é autarkeia, que quer dizer espírito que se contenta com o que se vive e com o que se tem. O que é que mais atormenta as pessoas? O que se tem e o que se vive. Não andeis ansiosos pelo de comer, pela vida e pelo que divertir. E o que mais leva as pessoas à ansiedade? De comer, divertir e a vida. Mas o Senhor está nos ensinando através do Espírito Santo que eu e você temos esse espírito de contentamento, que se contenta com o que se tem. O que você tem é suficiente, meu irmão, quando você está debaixo do favor de Deus. Eu sou contente pelo que eu tenho. Eu tenho um carro que já está usado. Alguns já não querem nem pôr a mão no carro, quer pôr a mão na minha cabeça. E eu estou contente. Eu sei que na hora de Deus, Deus vai me dar graça. E eu vou trocar ele, vou até comprar um de banco de couro. De couro. Mais R$2.000, 2.000 cruzeiros a mais.
estou contente, isso não vai tirar a minha paz, eu estou contente com o que eu ganho, eu estou contente com a minha família, eu sou contente com o que o Senhor tem me dado, com aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Eu estou contente. E Paulo diz isso aqui: eu aprendi, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Ele diz: eu aprendi. Nós aprendemos, meu irmão, que através do favor de Deus, através da graça de Deus, meu irmão, com ou sem, Ele fazendo ou não fazendo, meu irmão, nós estamos de mãos levantadas dizendo: graças te dou, Senhor, porque a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Ei! Vivamos a vida que Ele tem nos proporcionado, tem nos dado, tem nos abençoado. Com certeza, isso vai proporcionar o novo nas nossas vidas. Que essa noite seja uma noite do novo, de nós entrarmos por esse caminho. Entre por esse caminho. Olhe para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Você pode ficar de pé. Olhe para Jesus. Jesus, olhe para Jesus, o príncipe da paz, aquele que verdadeiramente nos liberta. Olhe para Ele nesta noite, olhe para Ele, seja fortalecido. Olhe para Ele, seja fortalecida nesta noite. Veja nele possibilidades. Veja nele aquele que tem o controle de tudo nas suas mãos. Caminho em tudo, dai graças. Parece difícil, parece sem nexo, parece contrário, mas a palavra de Deus está nos instruindo em tudo, dai graças. E nisso, veja Ele, que não nos deu espírito de medo, que não nos deu espírito de covardia. Eu luto contra esse espírito na minha vida, mas que nos deu espírito de poder, espírito de fortaleza, dinamos, poder explosivo do Espírito Santo. E essa força que vem dele não tem nada a ver comigo, com você. Tem tudo a ver com esse renovo, melhor dizendo. Que possamos, que você possa, nos momentos onde você olha e não vê saída, e eu estou pregando para mim, nos momentos de perdas, nos momentos de derrotas, porque a derrota faz parte da caminhada. Veja a condição, a possibilidade, a força
de levantar as suas mãos e dizer: graças te dou, porque o Senhor pode todas as coisas. E eu não sei o que você precisa glorificar o Senhor. Eu sei que eu preciso muito. Eu tenho muitas áreas que eu preciso praticar essa palavra. Muitas. Às vezes ainda falta o ar no meu peito. Mas eu não estou dando ouvido mais ao diabo. Eu estou lembrando do meu Deus. Eu estou lembrando dele, do cuidado dele sobre a minha vida. Às vezes é necessário. Te dou graças, Senhor, nessa situação. Te louvo nesta situação. Te louvo, Senhor. Eu deixo o caminho da reclamação. Eu deixo esse caminho, Senhor, e entro pelo caminho da fé, de levantar as minhas mãos em direção ao Senhor. Sara os meus lábios, Senhor. Sara os nossos lábios. Que nós possamos, como Isaías nesta noite, nos chegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou um homem de língua pecadora. Eu preciso do fogo do Senhor, Pai. Essa foi a oração de Isaías. Que nós possamos, que você possa viver, que nós possamos viver essa vida que glorifica, que vê Deus, nas pequenas coisas. Eu vejo Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes. Eu vejo, eu estou vendo Deus. Eu quero ver Deus, porque é dele que vem, é ele que supre a igreja, é ele que faz sobre a vida da igreja. Ele é a providência da igreja. Então eu quero ver os caminhos, Espírito Santo, que eu devo trilhar nesses dias.